Olá, amigos e irmãos, muito bem-vindo a todos que têm nos acompanhado e tido paciência, paciência em nos assistir, tá certo? Eu vou falar de um assunto importante que é sobre as mudanças constantes que o nosso mundo tem passado e sempre passou de maneira diferente, mas ao longo dos séculos ou milênios, mas o mundo sempre passa por constantes mudanças em todos os aspectos, seja no aspecto da natureza, seja nas relações humanas, seja países que deixam de ser países novos que surgem, conflitos. Isso tudo acaba afetando o ser humano, seja ele homem ou mulher, de uma certa forma, afetando, dependendo da região onde essa pessoa estiver, afeta profundamente, tá certo? E eu, pensando nisso, nesses dias, analisando muitas coisas que acontecem, que as mudanças elas são de vários níveis e formas, tá? Seja ela histórico, cultural, né? Seja ela em termos humanos, seja ela em termos de natureza, de todas as ordens, as mudanças elas acontecem constantemente. Agora, enquanto nós estamos conversando, nós temos países que estão em guerra, que tinham uma vida tranquila, né? De repente, por algum apelo, né, social, não foi compreendido, igual o caso da Síria, né? Houve um apelo ali, uma manifestação. Nessa manifestação acabou desencadeando numa guerra civil que tomou várias faces, tá certo? Uma guerra civil onde os opositores do governo ficaram de um lado, se combatendo. Do outro lado, quando o país está fragilizado e direcionado na guerra civil entre o governo, as forças do governo e as forças dos opositores ao governo, entra em cenário um outro grupo, com outras intenções, que visualizou naquele país a fragilidade e a possibilidade de criar um outro tipo de reinado ou califado. Nesse contexto triplo, onde as nações elas se envolveram para defender ambos dos lados, ou trazer pelo menos a paz e a garantia de uma vida digna para as pessoas, para os inocentes, para a população civil. Nesse emaranhado de entendimento, quando você se defendia um lado, você criava uma outra situação do outro lado. Ali é complicado. Se você defende um lado, vendo que o outro lado que está agredindo, ele está sendo cruel, você vai em defesa do outro lado, mas o outro lado, surge do outro lado outros movimentos que acabam complicando ainda mais a vida das pessoas. Surgiu um grupo terrorista que precisou das nações se envolverem para combater esse grupo terrorista. Inimigos que são considerados inimigos se juntaram para poder combater esse grupo, porque ele é um mal. E a população desse país passou a sofrer. Este é um estado que é uma das formas em que as pessoas passam por mudança. Quando vê o seu país ser destruído, e ali onde se foram vários amigos,
colegas de escola, de faculdade, de trabalho, pessoas que se foram e não voltam mais, pessoas marcadas pela guerra, pelo terror da guerra. Se você olha lá hoje, você vê muita destruição, ruas que eram, você pega no Google aí, o antes e o depois. Isso afeta diretamente a cabeça das pessoas, das crianças, dos jovens que estão no meio disso tudo. Existem situações no mundo que aconteceram no passado, igual essa aqui que está em Gênesis 45, verso 5, diz assim: José falando para os seus irmãos: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos, por me haver de vendido para cá. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Qual é a situação aqui? Se você ver no verso 6, você vai ver aqui, ó, porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura e nem cega. Isso aqui é José falando para os seus irmãos. O verso 7, pelo que Deus me enviou adiante de vós, para conservar a vossa sucessão, ou seja, posteridade, né? A vossa sucessão na terra, para guardar-vos em vida por um grande livramento. Aí o verso 8 diz: assim não fosse vós que me enviaste para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó, e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Essa é uma situação que aconteceu há milênios atrás, aonde uma família se desloca de uma terra. Primeiro a fome chegou lá naquelas terras. Mas houve antes toda uma situação em que José ele foi vendido pelos seus irmãos para os mercadores. E esses mercadores chegaram no Egito e venderam José para Potifar. José agora venderam José para Potifar, mas isso foi. E depois José trabalhou na casa de Potifar, depois foi preso. É aí que a história de José começa. Então os filhos de Israel, eles se livraram de ser dizimados pela fome, simplesmente porque Deus, através de toda essa situação, ele levou José para a terra do Egito. Lá ele foi um administrador, foi um governador. E na sua função de governador, ele convida também os seus familiares, seus pais, para poder ir morar na terra do Egito. E ali eles moraram. Durante o período desse faraó, estava tudo certo. Mas diz a Bíblia que no faraó seguinte, ele não conheceu a história dos hebreus. A história de José, que tinha chegado no Egito, que tinha sido governador, e seus familiares. Então agora ele escraviza os judeus, os hebreus, os descendentes de Abraão. Ele escraviza, onde eles tiveram 438 anos de escravidão. Né? Aí você fala, poxa, que sofrimento é esse? Mas eles foram livres da fome. Eles passaram um período de amargura de um lado, mas foram libertos da fome e não desapareceram como povo e tornaram-se uma grande nação e, por incrível que pareça, uma nação próspera, que é a nação de Israel. Ou seja, eu não sei o que está acontecendo na sua vida, quais as mudanças que estão acontecendo na sua vida. Eu não sei quais são os seus medos, não sei. Mas eu sei que a nossa vida, ela sempre tem surpresa e nós passamos por mudanças constantes, seja ela de ordem financeira,
seja de enfermidade, seja em quesitos diversos, nós passamos. Às vezes a pessoa está com bastante saúde, de repente a pessoa fica doente, vai para o hospital e volta doente. A pessoa está acostumada a andar com seus próprios pés, ir aonde quer, de repente é privado disso. Isso também traz angústia para a pessoa. A pessoa era uma pessoa desprendida, ia para qualquer lugar, e de repente é privado disso tudo. Pessoas que moram num ambiente de violência, que vê todos os dias a violência acontecer, vê amigos que se vão, isso tudo afeta de uma certa forma a mente da pessoa. Agora você imagina bem, esse rapaz, ele foi preso, ele antes de ser governador ele foi preso, passou um período na cadeia, depois ele foi solto e foi governador e administrador. Ou seja, a nossa vida, mesmo que aconteça situações diferentes, nós sempre passamos por aqueles momentos agudos, o ponto 9 da situação, e nós achamos que perdemos. Mas se nós ficarmos firmes no nosso propósito, se nós se nós nos mantermos íntegros, como pessoa, não se corrompermos, seguir o lado correto da vida, nós iremos salvar a nossa posteridade, a nossa família, deixaremos pessoas, deixaremos sementes, quantas que vão tão fácil demais, quantos que passam dessa vida para outra tão fácil demais. As mudanças, elas sempre acontecerão, seja em nível, escala mundial, seja em escala de nação, seja em vilas, seja em famílias, as mudanças vão acontecer. Mesmo que as mudanças aconteçam e situações são mudadas e que afetam a nossa mente, nós precisamos ficar firmes, não perder a linha. Diante das situações e dos problemas que possam ocorrer, alguns perdem a linha, saem do ponto e ao invés de contribuir para melhorar, às vezes essa pessoa piora ainda mais a sua situação, tornando assim crítico o estado de recuperação. Então, quando você entrar numa situação em que a sua vida está sendo afetada por alguma mudança, seja em todos os aspectos, você não tome decisões precipitadas. Este rapaz poderia ter tomado várias decisões, mas ele conforta os seus irmãos e diz: olha, vocês não se preocupeis porque vocês me enviaram para cá. Foi para a conservação da vida que Deus me enviou diante de vós. Quem sabe Deus está te dando um livramento. Quem sabe algum bloqueio na sua vida faz com que Deus te dê um livramento ou te dê um novo direcionamento de vida. Nem todas as mudanças que acontecem na nossa vida é Deus que está interferindo, não. As mudanças onde Deus interfere, eu tenho certeza que se Ele interferir, Ele cuidará de acertar tudo para que você seja um homem e uma mulher vencedora. Se de repente na sua vida tiver interferências, de repente a sua vida precisa mudar por causa de alguma coisa, lembre-se de uma coisa: Deus, Ele não interfere na nossa vida para destruir a nossa vida. Não. Ele interfere na nossa vida para nos proteger, nos abençoar, nos livrar de um mal maior e para que a nossa família, a nossa geração, não se perca e seja abençoada por Deus. Então, grave isso na sua mente. Se Deus se interferir ou permitir alguma coisa na sua vida, Ele mesmo cuidará para que essa coisa chegue à normalidade. O que importa nisso tudo é você assumir a integridade que esse rapaz assumiu, chamado José. Um dos filhos de Jacó, José. Se você tiver
a integridade. Ele como jovem, foi difícil para ele passar num lugar estranho. Mas os anos se passaram e esse rapaz ele ficou adulto. E ele prestou atenção no que estava acontecendo na vida dele. Ele prestou atenção que a terra começou a ter fome. E ele entendeu a voz de Deus dizendo: olha, eu te trouxe para cá para você mudar a vida da sua família, para que a sua família não morra. É certo que você passou por um sofrimento difícil até de entender, mas eu te trouxe para cá para que você fosse um homem vitorioso. Eu te ergui aqui dentro dessa terra, mesmo você sendo uma pessoa estranha, e agora você pode salvar a sua família. Então, às vezes nós passamos por isso. O que eu vejo hoje, assim, no nosso cenário, é muitos jovens perdendo sua vida cedo demais. Porque se você for levar uma vida normal, o grau de dificuldade para se levar uma vida normal é grande. Primeiro que você vai entrar, principalmente um jovem, seja uma moça ou um rapaz, vai entrar no seu primeiro emprego, ou vai ser um estagiário, o salário é pequeno. Não vai dar para ele comprar as coisas que ele queria, uma moto, um carro, que é o que enche os olhos dos jovens. E às vezes muitos preferem uma vida em que lhe dê um retorno mais rápido. Mas esse retorno rápido tem um preço. E esse preço, em muitos casos, é o preço da vida. A pessoa o jovem perde a sua vida cedo demais, por alguns 2, 3 anos de glória na sua vida. Então é melhor o pouco, mas o pouco com alegria. É melhor o pouco, mas o pouco onde você deita na sua cama e você dorme tranquilo. Mudanças vão acontecer sempre, na minha vida e na sua vida. Sempre. De alguma forma, alguma coisa está mudando a tua vida. Quem sabe é Deus trabalhando para poder te manter vivo, manter a sua família vivo, abençoar a sua família. É difícil de entender quando a gente entra num processo assim, porque tudo se torna negativo. As pessoas nos interpretam diferente, porque muitos enxergam as coisas ou passam a nos diagnosticar ou dar um ponto positivo para nós somente com o olho. Mas Deus, ele nos faz enxergar além dos nossos olhos, de que nós podemos ser mais do que os nossos olhos possam ver. Então, meu amigo, minha amiga, pense nisso. Se você está passando por um momento difícil na sua vida, não tome nenhuma decisão precipitada. Pense com calma, entregue a sua situação na mão de Deus, procure ajuda, converse, dialogue com pessoas que tenham habilidades para poder te ouvir e te orientar, principalmente se você for um jovem. Não fique quieto. Há muitos jovens que têm entrado em depressão, têm entrado em conflitos e crises existenciais, mas às vezes não procuram uma pessoa de confiança para conversar. Procure alguém, converse, você que é uma menina, uma moça, procure alguém de confiança, abre o jogo, converse, para que a sua causa, para que a sua vida se torne melhor. O rapaz também. A vida dela não é fácil para ninguém, mas se nós nos mantermos íntegros diante dessas situações, principalmente no mundo que nós estamos vivendo hoje, de mudanças constantes de comportamento, de ideias, de filosofias, todas essas coisas, essas mudanças afetam diretamente a nossa vida e pode comprometer. Então, cuidado com as tendências, cuidado com as novidades, elas podem atrapalhar a sua vida. Às vezes a gente aceita alguma coisa nova sem ao menos observar o que isso pode causar para nós. E às vezes a gente abraça essas coisas, daí a pouco nós temos a nossa vida destruída. E não é isso que Deus quer. Deus não muda a nossa vida
Se Deus permitir alguma mudança na sua vida, Ele não permitiu para que você seja derrotado ou destruído. Ele permitiu para a conservação da vida. Que Deus te abençoe e te dê a graça que você precisa. E vamos seguindo. A gente volta a conversar numa próxima oportunidade. Tá bom?